Fala, Cybergurus! Sejam bem-vindos! Nessa aula vamos falar sobre 3 conceitos que são fundamentais para a gestão e proteção dos dados e sistemas: a autenticação, autorização e auditoria. Vamos ver o que cada um deles significa e como eles se aplicam na prática. Acredito que você deva estar familiarizado com o processo de login em um sistema, onde você insere o seu nome de usuário, sua senha e algumas vezes outras informações adicionais, e se tudo estiver certo, você obtém acesso aos recursos do sistema. Caso contrário, você não consegue acessar a aplicação. Esse processo, que ajuda a proteger os dados e sistemas contra ameaças de segurança, é chamado de controle de acesso, que é composto pela autenticação, autorização e auditoria, o famoso princípio AAA ou AAA. Tudo começa com a autenticação, que é o primeiro passo do processo de acesso a qualquer sistema ou recurso. A autenticação é responsável por verificar a identidade de um usuário, sistema ou aplicação que está solicitando acesso a um serviço ou recurso. Em outras palavras, a autenticação determina quem você é. E essa verificação acontece através dos fatores de autenticação, como, por exemplo, as senhas, que é uma combinação secreta de caracteres que só é conhecida pelo usuário e pelo sistema. Um outro exemplo são os tokens ou cartões inteligentes, que são dispositivos físicos que geram códigos únicos de acesso. Tem também a biometria, que utiliza características físicas ou comportamentais únicas do usuário, como impressões digitais, reconhecimento facial ou padrões de voz. E para aumentar a segurança dos sistemas, é recomendável utilizar uma autenticação de 2 ou mais fatores, que nada mais é do que combinar 2 métodos diferentes de autenticação para fornecer uma camada extra de segurança, como, por exemplo, senha e código SMS. Você com certeza já utilizou e utiliza 2 ou mais fatores de autenticação nos sistemas que você acessa. Resumindo, a autenticação é o processo de verificar a identidade de um usuário através dos fatores de autenticação para garantir que esse usuário seja quem diz ser. Bom, agora que o sistema validou quem somos, precisamos determinar que tipo de acesso nós temos, ou seja, o que podemos acessar dentro daquele sistema. E isso é feito por meio da autorização. Digamos que você trabalha no departamento financeiro. Nesse caso, você precisa ter acesso aos sistemas financeiros pertinentes à sua função, certo? Agora eu te pergunto, você deveria ter acesso aos sistemas ou informações do departamento de marketing ou jurídico que não são pertinentes à sua função? Se você respondeu que não, você está certo, pois o acesso deve ser liberado apenas para aqueles que precisam acessar determinados sistemas e dados. E isso é feito através da autorização. Ou seja, a autorização refere-se ao processo de conceder ou não acesso a recursos, sistemas ou informações com base em permissões pré-definidas. É o mecanismo que controla o que um usuário pode fazer após a autenticação bem-sucedida. Em termos simples, a autorização refere-se ao que você tem permissão para fazer. E esse processo garante que os usuários tenham acesso apenas aos recursos que necessitam e nada mais. Os métodos mais comuns de autorização são listas de controle de acesso, que definem quais ações os usuários ou grupos de usuários ou ainda aplicações podem realizar em determinados recursos. Tem também o controle de acesso baseado em papéis, que define regras sobre quem pode acessar o que, baseado no papel ou função do usuário na organização. Por exemplo, temos um gerente e um funcionário regular. Quem a princípio teria mais acesso a recursos baseados na sua função? O gerente, certo? Então, basicamente, a autorização determina quais partes do sistema você pode acessar e quais ações você pode executar. Você pode, por exemplo, ter permissão para visualizar documentos, mas não pode editar ou excluir informações desses documentos. Do ponto de vista de segurança, todos os sistemas precisam ter um registro exato do que aconteceu. É preciso saber, por exemplo, quem fez o login, que horas o login foi feito,
quais arquivos ou dados foram acessados, quantos dados foram enviados ou recebidos e a hora que a pessoa saiu do sistema. E o registro dessas informações é feito através da auditoria, que nada mais é do que o processo de registrar as atividades e eventos ocorridos em um sistema para garantir a conformidade, detectar possíveis problemas e permitir a análise dos históricos das ações. Do ponto de vista de segurança, o objetivo da auditoria é fornecer um registro de atividades que possa ser usado para análise, monitoramento, detecção de anomalias e investigação de incidentes. Mas essas informações também podem ser usadas para gerenciamento e planejamento do ambiente de TI. Mas para que isso tudo aconteça de forma correta, os processos de autenticação e autorização devem criar registros sempre que uma conta acessa um sistema e executa atividades. Esses registros são chamados de logs ou eventos. Com a criação dos logs e eventos, é possível, por exemplo, determinar quando e por quem um arquivo foi acessado ou modificado. E esses logs são utilizados por ferramentas e soluções especializadas que monitoram, analisam e alertam sobre atividades suspeitas em tempo real. Esses registros são de suma importância na segurança da informação. Sem eles, não é possível conduzir uma investigação de um incidente de segurança. Você já imaginou investigar um incidente, tentar saber quem acessou, o que acessou e como acessou sem nenhum tipo de registro? Missão impossível. Não se esqueça que o princípio da autenticação, autorização e auditoria também se aplica para sistemas acessando outros sistemas. Muitas vezes, sistemas precisam obter informações de outros sistemas, e que normalmente acontece de forma automática. E aqui, o controle de acesso não é diferente. Deve existir um processo de autenticação, autorização e auditoria entre as aplicações. Isso garante que tudo o que acontece em um ambiente de TI é validado e registrado. Agora, vamos dar uma olhada em um exemplo prático de uso do princípio AAA. Vamos usar como exemplo um acesso de VPN, que é uma tecnologia que permite se conectar de forma segura pela internet. Na maioria das vezes, a VPN é disponibilizada através de um firewall ou um appliance de VPN, mas para facilitar, vamos chamar de servidor de VPN. Agora, vamos dizer que você está trabalhando de casa e precisa obter acesso aos arquivos que estão armazenados em um servidor interno na sua empresa. Você, então, tenta estabelecer uma conexão VPN. Entra com as suas credenciais, fornecendo seu nome de usuário e sua senha. Muitas vezes, o servidor de VPN não tem nenhuma informação sobre nomes de usuário e senhas. Nesse caso, todas essas informações são armazenadas em um servidor central, que vamos chamar de servidor de gerenciamento de identidade. Esse servidor receberá a solicitação do servidor de VPN, perguntando se o nome de usuário e senha fornecidas correspondem a algum tipo de usuário previamente registrado no banco de dados de identidade. Se a correspondência for verdadeira, ele enviará informações de volta ao servidor de VPN, confirmando que essas credenciais estão prontas e estão aprovadas para prosseguir. Nesse ponto, o servidor de VPN sabe que somos a pessoa que afirmamos ser e o processo de autenticação foi bem sucedido. Agora, precisamos ter acesso ao servidor de arquivos, e isso é feito através dos modelos de autorização que mencionei anteriormente, e que cobriremos em detalhes em uma outra aula. Mas no nosso exemplo, precisamos ter acesso ao servidor de arquivos, e uma opção seria ter uma ACL, ou lista de controle de acesso, configurada no servidor de VPN que libera acesso pela rede apenas ao servidor de arquivos. Essa ACL pode estar configurada para um único usuário ou um grupo de usuários. Vamos chamá-la de acesso ao servidor de arquivos. Caso o seu usuário não tenha acesso, bastaria adicionar a sua conta nesse grupo, permitindo assim acesso ao servidor de arquivos pela rede. Reparou que eu falei acesso pela rede? É porque o acesso foi permitido pela rede, mas não foi liberado no servidor de arquivos. E nesse caso, o seu usuário ainda não teria acesso aos arquivos armazenados no servidor. Para liberar o acesso, basta configurar o servidor.
aplicando o princípio da autorização, assim como foi aplicada na ACL no servidor de VPN. Mas e a auditoria? Você deve estar se perguntando. Bom, todos os componentes envolvidos nesse processo devem gerar logs para todas as atividades executadas, desde o processo de autenticação, passando pela autorização no servidor de VPN e servidor de arquivos, até o acesso dos arquivos e término da conexão. E esse é o princípio do AAA. Te vejo na próxima aula.